dia, amigos, bom dia, amigas. Nós estamos, neste momento, dessa semana do mês de agosto, realizando um encontro afetivo, ao mesmo tempo científico, trazendo ao nosso convívio o professor José Luiz Braga, meu amigo e meu colega de trabalho, no âmbito do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação, na Unicinos, também meu co-interlocutor no âmbito das atividades do CISECO, onde temos muito prazer de conviver lá também, em torno da nossa atividade anual, no Pentálogo, onde discutimos temáticas derivadas desses temas e temas da nossa atividade profissional, comunicação, pesquisa, etc. Como sabem vocês, impossibilitados de fazer este ano nosso encontro anual, que se realiza todos os meses de setembro, né, de cada mês, de cada ano, em função dos efeitos da pandemia. Então, nós decidimos transformar essa atividade numa outra modalidade, que é justamente essa atividade chamada entrevistas. As entrevistas giram em torno de uma temática que é, digamos, mais ou menos em convergência com os objetivos do CISEP. E, neste caso, nós vamos tentar discutir, em função dessas preocupações e em função também desses desafios, os ângulos relacionados com o tema pandemia e produção de sentidos. Temos realizado, ao longo de várias semanas, entrevistas com colegas de diferentes especialidades, e desta feita, o professor Braga está aqui conosco para trocarmos ideias sobre a pesquisa, um dos ângulos da pesquisa que ele desenvolve anualmente, que ano passado ele esteve conosco em torno dessas questões do aprendizado, comunicação e aprendizado, e nós retornamos com essa questão imensamente complexa e desafiadora, situando-a no contexto da pandemia. Então, é sobre essa questão que a gente vai tentar conduzir essa entrevista através de questões que serão tematizadas em torno de ângulos muito mais, digamos, mais tópicos. Mas antes de começar a entrevista, eu queria passar a palavra ao professor José Luiz Braga para saudar os amigos, seus colegas do CISEC, os colegas universitários, pesquisadores e sua legião de amigos espalhadas aí pelas redes, né? Tá bom? Muito prazer, professor Braga, querido amigo José Luiz, esteja à vontade, a palavra de saudação que você dirigiria agora aos colegas do CISEC. Bom dia, Fausto. É uma experiência nova para a gente, fazer esse tipo de processualidade. É bom ter experiências novas, nós aprendemos coisas com isso aí, embora eu sinta com toda certeza falta pelo fato de não termos o CISECO presencial esse ano. Vou tentar conversar com você, responder as suas perguntas, imaginando que nós temos aquele grupo, então, de colegas que a gente tem conseguido reunir com tanta satisfação em Japaratinga, sob seu comando, Fausto, e eu cumprimento, então, a esses colegas que possam, então, estar assistindo a esse vídeo. Estou a seu dispor para o que você queira perguntar. Vamos lá, Zé. Então, tendo em vista esse ângulo de escolha da nossa conversação, eu começaria lhe dirigindo uma questão mais correlacionada com o conceito de aprendizagem da comunicação, levando em conta conceitos que você tem explorado na sua obra, em termos de obra sua literatura, seus textos editorialmente publicados, os textos que você relata e a sua pesquisa também no campo da comunicação, os subtemas que você situa em torno das noções de experimentação, inferência, invenção, etc. Então, associando essa discussão, a aprendizagem na comunicação a esses subtemas, como é que você estaria pensando essa problemática, digamos assim, em tempos onde a sociedade se desestabiliza, a sua organização social,
a sua organização interacional, né, se desestabiliza buscando novos intentos, novas tentativas de interação, de organização, novas formas de formulação de discursos e de interações. Afinal de contas, como é que, do seu lugar de observação, essa questão, a aprendizagem da comunicação, se coloca em tempos do coronavírus? Então, veja, eu parto de um princípio que o fato de aprendermos, o fato de que essa espécie, que é a espécie humana, tenha que aprender, diferentemente dos demais animais, nos caracteriza como seres essencialmente comunicacionais, porque nós não aprendemos fora da comunicação. Nós aprendemos em conjunto, uns com os outros, enfrentando dificuldades da realidade. É preciso lembrar, às vezes a gente esquece, a gente está tão habituado que a aprendizagem é direcionada pelo campo social da educação, que a gente pensa a aprendizagem como subsumida à educação. Mas, na verdade, a aprendizagem precede a comunicação, né? O fato de aprendermos é coetâneo com a espécie humana. Nós precisamos de aprender para sobreviver. E só muito depois da existência da espécie humana é que, aos poucos, nós aprendemos a fazer educação. Nós especializamos um campo para poder obter aprendizagens com mais eficácia. Então, o aprender, e continuamos aprendendo, sim, malgrado a educação seleciona o que é socialmente importante e traz para a escola. Mas continuamos a aprender contextualmente. Nós aprendemos a falar, que é talvez o aspecto mais absolutamente fundamental do ser humano e mais fundamental da comunicação humana. Nós aprendemos a falar em contexto, tipicamente o contexto familiar. Tanto que há experiências de quando crianças são afastadas de qualquer contexto humano, elas não aprendem a falar. Então, não há uma disposição inata para a fala, mas para aprender a falar. Então, as aprendizagens, e continuamos a aprender contextualmente. Um aspecto interessante hoje dessa situação, na verdade, trágica que nós estamos passando com a pandemia, é que nós percebemos como a aprendizagem contextual é fundamental, porque mudam os contextos, todos os contextos se modificam, né? Porque estamos isolados, porque não podemos ir o nosso processo de sala de aula, por exemplo, que hoje se torna possível apenas em processo remoto, nos leva à necessidade de aprendizagem, que são contextuais. Então, estamos desse contexto, o nosso macrocontexto se modifica, né? Microcontextos continuam ou não, mas quando continuam, se modificam, né? A nossa simples ida a um supermercado é alguma coisa diferente, o que significa que o contexto se modificou. Nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender a usar máscaras, porque não é o gesto de colocar a máscara no rosto, é a percepção da lógica do uso da máscara, da interação social com máscaras, do afastamento uns dos outros. Em suma, esse macrocontexto modificado que é a presença no mundo globalizado de uma pandemia modifica todos os nossos microcontextos. E aquilo que nós sabíamos fazer nos nossos contextos habituais, nós já não sabemos também. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós vamos à rua? Como é que nós cumprimentamos as pessoas? O gesto espontâneo do apertar a mão, do beijo no rosto, do abraço, ele precisa ser reaprendido, porque não é simplesmente fazemos de um jeito ou fazemos de outro. Nós temos todos os nossos hábitos implantados que passam a se modificar. Então, o que se modifica nuclearmente para toda a sociedade é a presença
de urgências, de desafios, de problemas, de dificuldades, para as quais nossas respostas habituais já não funcionam muito bem. E precisamos aprender, e não há quem nos ensine, precisamos aprender diretamente no contexto, que é a lógica do aprender comunicacional. Aprendemos como nos comunicamos. Comunicando mal ou bem. Né? A comunicação, eu costumo dizer, é frequentemente canhestra. Quando nós não conhecemos os contextos, o canhestro se torna mais canhestro, que já é naturalmente tentativo, se torna mais hesitante, mais propício a enganos, a decisões equivocadas, a tomadas de posição inadequadas. Então, esse é o nosso quadro geral, eu acho, com a pandemia. Estamos todos solicitados a novas aprendizagens, e nenhum de nós sabe exatamente o que é que nós temos que aprender. Nós precisamos, inclusive, de aprender quais são os problemas que nós temos que enfrentar como desafio. Eu acho que é isso aí como entrada em assunto. De alguma forma, seu comentário, a sua resposta, suscita um desdobramento ainda dentro desse território, porque quando você fala que nós temos que aprender a aprender, em última análise, quer dizer, nós estamos num contexto de desestabilizações, né, de instabilidade, etc., então, o que nos leva a aprender. E isso coloca a questão de efeitos, portanto. Os mais difusos efeitos, os mais diferentes em termos de qualidade e de problemas, eu lhe colocaria uma questão assim, típica, que é do nível de uma manifestação que a gente convive, ainda que à distância, porque estamos privados do contato, mas a gente ouve e a gente ouve e percebe por relatos, portanto, um certo efeito dessa tentativa de rearticular o manejo do aprendizado e que se situa na questão numa espécie de cansaço, uma espécie de, vamos chamar isso, uma síndrome resultante dessa rearticulação dos modos de nos organizar e sair dessa instância de reorganização para aprender. Isso resulta numa certa síndrome de desconforto, de rupturas de desconforto, alguma coisa que aponta para uma certa recusa pela situação nova, e que se estampa, digamos assim, de modo geral, nos relatos que nós ouvimos, particularmente já na universidade, via os nossos alunos que chegam com seus relatos através das redes, e que eles, digamos assim, se tornam uma espécie de personagem dessa nova realidade, sobretudo os jovens que estão expostos a intensos processos de interação. Então, a questão seria mais ou menos assim: que personagens são esses jovens que se situam, que emergem, ou que estão vivendo, estão sendo desafiados nesses cenários do cotidiano da pandemia, por exemplo? Na verdade, eu acho o seguinte: ao lado do sofrimento direto da pandemia, que é propriamente o risco da doença, o risco do sofrimento físico pela doença, o risco da morte e da morte de pessoas próximas, ao lado disso se coloca um mal-estar que é de ordem cultural, eu diria, né? Que é todas as pessoas em todos os espaços sociais vivem num dia a dia organizado por seus hábitos, por sua cultura, por seu padrão de vida, por seus gestos habituais, que nos colocam numa situação cotidiana do tipo: a vida é assim mesmo quando está muito difícil, mesmo quando é sofrida, mesmo quando é sacrificada, do trabalhador que mora na periferia e leva 2, 3 horas para chegar no trabalho, depois 2 ou 3 horas para voltar. Mesmo esse sofrimento é o sofrimento culturalizado, é o sofrimento do hábito. E, portanto,
esse hábito, esse regramento do hábito tem um grau de conforto que leva a pessoa a continuar agindo no seu dia a dia. E agora nós temos um mal-estar adicional, novamente, fora o medo da doença, digamos assim, e da morte, a perda dos hábitos. Os hábitos se modificam muito bruscamente, muito repentinamente. Então, isso cria um mal-estar adicional que varia, naturalmente, de pessoa para pessoa. Os jovens, os idosos, as relações de pais e filhos, as relações de casais, os hábitos se modificam e as pessoas já não sabem muito bem o que é para fazer. Esse mal-estar que pode, inclusive, levar à depressão. Né? Tem uma colocação de um psiquiatra francês, Boris Cyrulnik, que ele diz o seguinte, como a pessoa consegue se colocar numa dimensão entre o medo e a angústia. O medo não é o pior. O medo é o seguinte, eu sei do que é que eu tenho medo. E eu sofro com esse medo, mas esse medo direciona minhas decisões. Se as pessoas não conseguem circunscrever o espaço do medo, se ele fica vago demais, então a pessoa cai num nível de angústia, que pode ser, então, levar à depressão. O sofrimento é de outra ordem. É um absolutamente não ver sentido nas coisas. Não conseguir agir para enfrentar coisa nenhuma. E isso varia conforme a personalidade das pessoas, conforme as conjunturas específicas em que ela vive. Então, voltando para o ponto específico da sua pergunta, quando nós pensamos nos nossos jovens estudantes, alguns enfrentam melhor, conseguem organizar o seu tempo em função do medo, para se cuidar, e conseguem fazer coisas dentro disso. Outros, dadas as circunstâncias específicas, dados elementos de sua personalidade, eles, por exemplo, não conseguem mais trabalhar. E aí isso desorganiza de tal modo que o mal-estar toma conta. Então, há toda uma gama. Eu cito duas alternativas, uma mais favorável, em que o medo é construído de modo perceptível, e outra situação em que a pessoa não consegue construir o seu medo, organizá-lo para enfrentá-lo. Né? Porque são coisas de aprendizagem também. Né? Depende de circunstâncias anteriores e que a pessoa conseguiu aprender a trabalhar com isso ou não, varia conforme a personalidade. Em suma, o espaço contextual é absolutamente variável, sem referências. E é muito difícil viver sem referências, não é isso? Então, a variedade de sofrimentos e a variedade de modos de enfrentar o sofrimento é muito grande. E não há muito como ensinar isso aí. Há um aprender. Eu diria, porque eu citei o Boris Cyrulnik, eu diria que numa relação psicoterapêutica, o psicoterapeuta tem que aprender junto com o paciente, porque ele não tem padrões habituais de não, isso eu sei o que é, então faça tal coisa, reaja de tal maneira. Né? Ele também não sabe o que é isso. Né? Essa ansiedade, esse vago, é alguma coisa muito nova para todo mundo, como é para nós, professores, na nossa situação. Né? O que funciona na sala de aula e que agora talvez não funcione bem quando a gente dá uma aula remota. Né? Há um aspecto, eu lembrei de outro francês, Frédéric Tordeau, ele fala e aí ele já está falando especificamente sobre a pandemia. Ele fala do confinamento físico, do confinamento mental e do confinamento digital. É muito interessante, porque o físico e o mental a gente imagina claramente o que é. Né? Mas ele fala no confinamento digital, é assim, parece que todo o espaço existente é o digital e nós estamos confinados ali. E perdemos o pé do que é a realidade fora do digital. E isso
Se a pessoa não consegue articular de alguma maneira, pode ser foco de angústia, justamente. É o que ele trata como psicoterapeuta, como psicólogo. Enfim, de certa forma, na circunstância, o ideal seria conseguirmos organizar o nosso medo, porque o medo está presente, né? O medo com a pandemia é inevitável. O problema é conseguirmos organizar esse medo ou não. É por isso que, eventualmente, muita gente, claro que há as razões econômicas, de querer voltar para a produção diretamente, tal, há razões econômicas que, inclusive, pressionam as pessoas. Mas eu diria que assim uma espécie de ansiedade de voltar para os hábitos anteriores. Nesse aspecto, situando-nos ainda nesse contexto, digamos, estou pensando alto com você, em que medida, como um dos efeitos, digamos, dessa mutação seria o sentimento de orfandade, um certo sentimento de orfandade dos hábitos que nos regulam a nossa cotidianidade, os nossos movimentos. Aí você fala da necessidade da sociedade. Isso vira um fenômeno estrutural, que todos somos tocados por esse sentimento de ausência, de interlocução, etc. E aí se coloca o problema a quem demandar um apelo de ajuda que possa indiciar, quer dizer, situar a questão de uma reorganização, de uma reestabilidade desse processo. Eu estou falando isso em função um pouco do que eu estou escutando nas aulas remotas, muitos sentimentos de alunos, que não é um sentimento de reclamação contra o novo status, a aula remota. Alguns até gostam, sabem escutar, aprendem a escutar, digamos assim. Mas reclamam, de alguma maneira, da questão da ausência de chão, né? Porque, na medida em que eles se rearticulam com obrigações mais, digamos, compulsórias, como a sala de aula remota, elas se transformam no lugar de demanda. E se coloca um conflito porque o interlocutor com quem ele se defronta não é necessariamente aquela instância potencial de reorganizadora do processo, porque está lá desenvolvendo outra contratualidade, que é o ensino, a transmissão de informação, etc. Aí coloca-se um certo imbróglio aí, né? Como que se a percepção, em que medida a percepção estrutural disso gera um sentimento de uma outra pandemia, né? Que não é a pandemia no sentido os traços biológicos, é uma pandemia psicológica também. Como é que você vê isso? Isso é bem interessante. Eu acho que isso faz parte desse mal-estar que é de ordem mais, então, cultural do que de saúde. Esse mal-estar, a expressão que você usou é muito boa, as pessoas perdem o chão, né? O que é que acontece? O exemplo da aula é muito bom, porque se eu penso assim, bom, eu vou para uma aula remota, eu consigo dizer o que eu dizia numa aula presencial. E, no entanto, aquilo que eu dizia, eventualmente, para a situação do aluno, se torna uma abstração. Mas o que é isso? Que sentido faz isso quando eu perdi o chão? Né? E, por outro lado, é possível que a gente, como professor, a gente continue indo para a aula remota, dizendo as coisas que a gente diria na aula presencial, porque é como se fosse a gente querer garantir o nosso chão, porque o nosso chão de professor é isso mesmo, eu tenho as informações que eu preciso passar, os conceitos, os autores, as ideias, as metodologias. Bom, eu vou lá repassar isso igual para os meus alunos. E para alguns alunos isso vai funcionar, para outros não vai funcionar, né? A sensação de, mas o que esse cara está falando dentro dessa situação? O mundo está caindo, o camarada está falando no autor fulano de tal, na tecnologia metodológica, o que é que isso interessa mais? Se existe essa sensação, e ela é uma
sensação perfeitamente legítima que aconteça nessa situação, aquilo fica abstrato. E a pessoa se sente órfã daquilo, inclusive, né? Porque não é simplesmente uma aula chata, eventualmente, que o aluno tenha que ter, não é problema para o aluno, porque faz parte da lógica de aula. Nem todas as aulas funcionam muito bem, né? Eu tenho plena consciência disso. De repente, eu dou uma aula, eu saio e digo assim, essa B funcionou bem. O outro, eu saio e digo assim, essa minha aula foi muito chata, mas está dentro da normalidade. Então, no remoto já não é isso, é outra coisa. E orfandade, sim, porque todos nós estamos órfãos, né? Há uma expectativa de recorrer às mesmas guras sociais que a gente recorria, não é? Os pais, o grande amigo que pensa melhor que a gente, o professor, o grupo de adolescentes em que há um apoio mútuo muito importante na fase da adolescência, de repente tudo isso está desmanchado, né? E a gente fica com a sensação de que vai poder continuar aprendendo com o outro, como é o hábito. E, muito frequentemente, a gente não consegue, né? Por quê? Porque temos que aprender todos juntos. A gente tem que reaprender os processos para ver o que funciona. É tentativa. A aprendizagem contextual é sempre tentativa, né? Então, eu acho que, na medida em que as pessoas, em geral, os jovens, os estudantes, os idosos, toda e qualquer pessoa, diante da situação de instabilidade que nós estamos colocados por esse novo macro contexto, se nós admitirmos que o que a gente está fazendo é mesmo tentativo e que, portanto, não tem muita importância se a gente errar um pouco, a gente vai errar, talvez a gente se sinta um pouco menos desconfortável. Estamos todos tentando. Quando tentamos juntos, e aí entra a comunicação, porque a tentativa de ordem comunicacional é a que leva à aprendizagem. Tentamos em conjunto, repercutimos mutuamente as nossas estratégias tentativas. E é nesse espaço que nós conseguimos produzir alguma invenção social. Para mim, a aprendizagem, o nível máximo da aprendizagem é aquela que se caracteriza como invenção social. Aprendemos juntos a fazer as coisas. É por isso que o grupo de adolescência é um grupo fundamental. E o grupo de adolescência hoje se estende, né? A adolescência antes ia dos 13 aos 19 anos. A adolescência hoje vai até aos 30, quando não aos 40 anos, por circunstâncias anteriores à pandemia, não é isso? Há uma ampliação dos processos de adolescência. A importância do processo de adolescência, do ponto de vista social, eu estou convencido, e comunicacional, é aquele momento em que nós aprendemos muito mais em conjunto uns com os outros do que com alguém que é a nossa referência. Para a criança, tipicamente os pais, os cuidadores, né? O idoso pode ser o filho. Aprendemos com os filhos, né? Mas a adolescência é o que caracteriza, não é a idade. É essa fase social em que aprendemos uns com os outros. Estamos dispostos a isso. Mais do que dispostos, estamos sequiosos a fazer isso. É por isso que a adolescência tende a se expandir. Nós estamos numa estrutura social em que precisamos mais aprender uns com os outros do que com os, aspas, mestres, quem quer que sejam os mestres. Os pais, os filhos, os que sabem mais, etc. Né? Então, nós precisamos de recuperar essa percepção de que aprendemos uns com os outros. Enfim. Eu acho que nesse aspecto tem uma questão que sua observação sugere haver uma certa choque de expectativas ou choque de frustrações no seguinte sentido. Vou colocar um problema de cotidiano para visualizar uma questão que decorre desse momento em que nós estamos no meio da turbulência, que é o processo da formação acadêmica, por exemplo, formação universitária, etc. Então, o processo educacional, de modo geral, as instituições que se colocam no lugar da oferta educativa, da oferta do aprendizado, estão muito preocupadas com as
o conjunto de procedimentos que, tomados no sentido mais regular possível, mais estável, possa assegurar o funcionamento rigorosamente da ambientação e não necessariamente do compartilhamento do conhecimento. Por outras palavras, se coloca no seguinte sentido: se as instituições que oferecem a promessa do ensino se preocupam com a questão da ambiência, que a ambiência esteja bem para que possa receber com segurança o aluno, por outro lado, há uma demanda outra que emerge por conta dessa sensação de orfandade. Há uma demanda por parte do aluno, centrada nesse mal-estar, que resvala, que bifurca claramente em relação àquela promessa feita pela escola, que é a promessa do ambiente, salas separadas, as academias separadas. O aluno quer uma escuta. Sua demanda é por uma escuta, por uma problemática existencial de fundo, da crise, etc. E não só a garantia de que esse cuidado com que se tem com o grande ambiente, por exemplo, vamos isolar a praia, para que todo mundo possa ficar acantonadozinho dentro da praia sem possibilidade de transmissão. Quer dizer, tem uma espécie de um deslocamento, uma transferência para o ambiente micro da escola, desses cuidados profiláticos, mas não é uma correspondência por uma demanda que é feita de outra ordem pela garotada aí, no sentido queremos aprender outra coisa aí, aprender a entender uma outra problemática que emerge que a escola não responde. Não sei se você percebe isto no sentido, quer dizer, das suas observações e como é que você reagiria a essa questão que está presente na sala de aula, a tal ponto que os alunos muitas vezes estão fazendo um desdobramento do circuito, como é um conceito rico a sua obra, um deslocamento do circuito de sala de aula para outro lugar. Me explico. A gente pede algumas questões para serem resolvidas, serem pensadas na interação professor-aluno e vice-versa, por esse enquadramento que nós estamos fazendo aí. Mas 5 minutos depois da aula terminada, o aluno vai para o e-mail e faz uma outra reclamação de sofrimento ou de mal-estar, dizendo: não pude dizer lá que não era lá, é aqui que eu tenho que dizer ao senhor. Aí cria outro protocolo de interação que já é um fruto, uma resultante desse processo tentativo que tem que acolher em algum momento esse sofrimento, digamos assim, esse incômodo que se passa aí nessa ambiência que emerge sem normas, e embora haja um aceno, né, por parte da instituição escolar que vai resolver, etc., vai oferecer os processos com segurança, com toda a regularidade possível, mas a gente vê outras questões emergindo aí, que são questões que não estão na pauta, ou na lógica da oferta. Né? Não sei como é que você diria essa questão. É muito interessante isso que você coloca, porque isso explicita o risco de perda de realidade do que se faz educacionalmente. Né? Porque o que quer que se ensine e aprenda no espaço educacional é resultado de uma percepção de necessidades que são da realidade. Se outros elementos da realidade entram em cena, que podem ser relacionados a esse, porque não são estanques, não forem escutados, isso gera um tal deslocamento da escola. A escola tem mesmo que estar fora da realidade cotidiana, né, para ser um espaço de eficácia. Mas se, ao estar fora, ela perde o vínculo com a realidade, então ela deixa de ser eficaz. Isso é muito interessante que você diz do outro espaço de escuta, porque isso me lembra uma circunstância do campo educacional, da escolástica, Idade Média. Né? As universidades, os docentes, ao final de uma aula, aqueles prédios de colunas e tal, que eram as grandes universidades quando surgiram, né? Um hábito que se criou era o seguinte: o docente saía da sala de aula e se encostava numa coluna e ficava à espera dos que lhe procurassem.
e era cercado por estudantes que traziam discussões e perguntas e objeções, em suma, que se referiam às suas preocupações. E isso era uma parte importante do processo da escolar, o que implicava uma escuta pelo professor dos alunos, porque não era simplesmente perguntas educacionais para respostas, era o esforço de vincular aquilo, porque era filosófico, claro, com a vida absolutamente cotidiana, né? A filosofia, então, não aparecia como um sistema conceitual totalmente distinto da realidade, mas como alguma coisa que tinha que ter ponte. E esse era o momento das pontes, né? Então, eu acho que hoje isso precisa ser retomado, um espaço de escuta, e eu vejo que, eventualmente, os nossos alunos têm dificuldade de fazer perguntas. Quando se fazer perguntas é o absolutamente natural do ser humano, hein? Eu considero que fazer perguntas é biológico. O que perguntamos não é social, mas a competência de fazer perguntas é biológica. Por isso que a criança, num determinado momento do seu desenvolvimento físico e mental, ela passa a perguntar, né? A idade dos porquês, a criança pergunta, é um querer se apropriar do mundo, um querer aprender, né? E se o espaço educacional se torna excessivamente técnico ao passar os seus conhecimentos, desestimula perguntas. Eu estou um pouco com essa preocupação, como ensinar os alunos a fazer boas perguntas. Eu não sei como, mas precisamos aprender a isso aí. Então, abrir o espaço. E quando eu abro, o efetivo espaço, ou seja, o estudante deve poder perguntar absolutamente o que ele queira e não ser penalizado porque fez uma pergunta que o professor acha que é uma bobagem, porque aquilo ele devia saber, ou é uma tolice, porque não tem nada a ver com o que ele está trabalhando na aula, né? Então, a escuta para isso implica uma abertura para que o estudante pergunte o que ele queira perguntar. E aprender a saber direcionar isso para um sentido de aprendizagem. Precisamos aprender a fazer isso, né? É muito interessante isso que você coloca, porque mostra um espaço de aprendizagem necessário, né? Esse contexto pede isso aí. E talvez o contexto anterior já pedia, mas o contexto da pandemia escancara. Eu tenho essa percepção em uma série de circunstâncias. Sim. Coisas que já existiam como necessidades e que a gente deixava um pouco no canto do olho, sem prestar muita atenção, de repente são escancaradas. E diz, não, isso faz parte. Não é marginal, eu não posso deixar de lado. E isso é alguma coisa trazida por essa mudança tão radical de contexto. Eu vou fazer uma articulação dessa sua linha de pensamento aí, que traz à tona a questão dos efeitos da ruptura do contato versus manejo do contato. No fundo, a pandemia coloca esse problema, a interação social, né? Tem uma interação que é rompida e, consequentemente, nós somos convidados a manejar de outra forma os nossos contatos. Dentre essas possibilidades, a mais radical seria o isolamento, digamos assim. O isolamento em função de nos preservar. Então, estou deslocando a questão para a ordem macro-social da organização, porque, como você é um pesquisador de comunicação, e certamente isso envolve um problema de adesão, não adesão, a uma questão que vem suscitada em termos de aprendizado, a chamada campanha pró-isolamento. Ou seja, a sociedade, ela a partir do primeiro momento em que foi caracterizada a questão do vírus como um problema de saúde, de emergência pública, aí tem todo um deslocamento de nomeações,
emergência, saúde pública, epidemia, depois pandemia, e depois, enfim, tem várias nomeações que circulam na medida em que esse fenômeno é apropriado pelos saberes convergentes com essa questão, digamos, os discursos, mas tem uma constante que é o apelo pelo isolamento. E há que isolar para que o vírus não avance. A condição do não haver contagiamento é o isolamento, quer dizer, retenção, corte do contato. Então, tem uma problemática de circulação paradoxal. Se, de um lado, o vírus avança, a condição dele não avançar é interromper um processo de circulação na organização social, que é um princípio básico da interação, né? Circular, mobilidade, etc. E aí a pergunta é mais ou menos assim, quer dizer, eu fiz esse preâmbulo para lhe colocar a seguinte questão: como é que você explica, do ponto de vista das suas observações de pesquisa, essa recusa pela adesão ao tema do isolamento social e que se manifesta em torno de alguns sintomas e algumas informações, tipo, pelas estatísticas que nós lemos, né, os índices percentuais de pessoas que continuam na rua, a desobediência civil no sentido de não encarar isso aí, porque há que ir para a rua, há que ir para a praça, afinal de contas, parte do país se realiza no mundo do sol, praia, os bares, etc. Então, é diferente de um país que está acostumado a viver 4, 5 meses no frio, como a Europa, ou mais, e se guarda, se insula na solidão ecológica, digamos assim, suscitada pela ecologia. Então, como é que você viria esse problema, sobretudo esse esforço de um discurso sanitarista, do campanismo sanitarista, que institui um ponto de vista de sabedoria, de racionalidade, de convicções, e nos ordenando ao isolamento, mas apelo exortativo ou quase compulsivo que não segue, que não é efetivado pelo tecido social. Como é que você explica isso do ponto de vista dos seus estudos de interação social e aprendizagem? Pois é complicado realmente, né? Porque, inclusive, quando a gente percebe a validade lógica, científica, médica dessa exortação ao afastamento, cria, inclusive, para nós que, enfim, acolhemos, ainda que tristemente, o isolamento social, essa sensação de irritação com as pessoas que simplesmente não acolhem isso e, portanto, estão efetivamente ajudando a manter a pandemia nessa intensidade que ela está. Mas, do ponto de vista analítico, primeiro, do ponto de vista da aprendizagem, eu diria assim, isso é uma demonstração, é uma evidência de que dizer não é ensinar, de que receber informação não é aprender. Né? Não basta dizer, mas isso é tão lógico, por que não se ouve? Claro, agora há uma variedade muito grande de reações de recusa, das pessoas, em suma, que se aglomeram, que saem sem máscara, etc. Uma das hipóteses que eu vejo é exatamente aquela sensação de angústia. A angústia da pessoa que perde o sentido das coisas e que tem muito pior do que o medo, né? Uma sensação de que ela está caindo no abismo e que, num certo sentido, é pior que a morte. O sofrimento é tanto que a pessoa prefere o risco da morte e vai. Né? Tem referências sobre a peste de meados do século XIV que corresponde exatamente isso. As pessoas se encontravam e sabiam do risco de morte, e há, inclusive, essa referência histórica, passaram a fazer sexo desbragadamente, rompendo com o que se conhecia de saúde naquela época.
né? Uma epidemia que era de cólera, né? Essa grande peste nesse período. Eu diria assim, uma das reações possíveis é essa fuga da angústia, em que a pessoa está jogando a sua própria vida e sabe disso. Mas eu tenho a impressão que não necessariamente há, e aí pensando numa situação como no Brasil, você já colocou um dos elementos, que é os países frios, a pessoa já tem o hábito do recolhimento. Então, diz, bom, agora vamos ter que estar recolhidos também no verão, mas tem uma referência. O fato de não ter referência, de sermos um país, isso que você coloca. Mas há outras coisas. Por exemplo, a pura e simples ignorância. Eu vi outro dia no rádio falando um depoimento de uma pessoa que perdeu todo um conjunto de parentes, que ele chama assim a família do primo, que era muito próximo, todos muito próximos dos outros, e viviam reunidos. E eles estavam convencidos, porque estavam todos em família, que não corriam risco. E aí é a simples ignorância, né? A pessoa diz, não, estamos entre nós, quer dizer, nenhum de nós está doente. E morreram vários. Ele faz esse depoimento triste, né? Que, para mim, então, há muito. Um largo espaço no Brasil de recusa da lógica médica simplesmente por ignorância. Há um outro espaço também que é diferente da pura e simples ignorância do simples, da pessoa simples, que é o negacionismo. Né? Um negacionismo que a pessoa acredita em supostos líderes que dizem não, isso é uma gripezinha à toa. Né? E é outro tipo de ignorância, é uma estreiteza de vistas e acredita que um pseudo-líder, ao dizer uma coisa dessa, sabe mais do que os médicos. Então, vai à rua e nós temos um pouco essa sensação. E para dizer com todas as letras, né, eu vejo uma pessoa andando sem máscara pela rua, a minha reação imediata é a seguinte: é um bolsonarista. Né? Então, é outro tipo de ignorância que não é da ordem de conhecimento, porque pessoas de classe média ou de nível superior tomam esse tipo de atitude. Né? Essa atitude negacionista, no Brasil, eu acho que talvez seja um dos principais responsáveis pelas aglomerações, etc. Né? E reações as mais diversas, quer dizer, nós não podemos, a minha reação classificatória pode ser injusta, eu reconheço, né? Porque a pessoa pode ser simplesmente um descuidado, pode ser um ignorante, etc. Mas, e há, portanto, uma diversidade grande, mas eu diria que na situação brasileira é um dos problemas mais sérios, talvez, porque a opinião médica é contrastada por vozes que se dão essa autoridade. E os tolos que acreditam nessa autoridade, então, realmente estão arriscando suas próprias vidas e a dos demais, porque estão favorecendo a manutenção da pandemia nos níveis elevados de infecção e de morte, como nós temos acompanhado. Enfim, infelizmente. Você acha, Zé Luiz, que você acharia que, digamos assim, ao que nós chamaríamos, entre aspas, a opinião pública, quer dizer, a opinião no sentido mais amplo possível do tecido social, ela estaria subordinada, seria uma opinião dependente daquilo que a literatura comunicacional dos anos passados chamava do papel do líder de opinião, de um mediador, a tal ponto que o líder continuaria ainda em pleno tempo dessa estilhaçamento da comunicação, dos circuitos, etc., continuaria fazendo seus seguidores? Como é que essa tese
se encaixaria essa discussão sobre os efeitos, né, de discursos nesse contexto onde há circuitos, tantos circuitos que tiram o problema do discurso de uma vetorização direcional a fazer efeitos, a construir a repercussão sobre comportamentos, etc. Essa questão que a gente passa muito pela literatura e também pelas nossas discussões aí. Eu acho, viu, Fausto, que aquele conceito do Lazarsfeld de liderança de opinião não explicam suficientemente a situação, porque o processo é mais complexo que isso. Né? Evidentemente, as opiniões são influenciáveis, mas a cacofonia vigente, e agora não se trata apenas da pandemia, mas eu relacionaria a mediatização generalizada e a globalização, que gerou uma cacofonia em que todos falam, muda muito esse tipo de processo. Eu acho que quando nós encontramos esse tipo de liderança de opinião a que me referi, por uma autoridade pública, ao adotar uma atitude de negacionismo, encontra repercussão na sociedade, não é o simples liderança de opinião explicada pelo Lazarsfeld. É um contexto muito mais complexo, em que o que nós temos, o Humberto Eco explica isso melhor. Você agrega um conjunto de ressentimentos fundos que são muito diversificados e que não têm condição de se articular de um modo produtivo, resulta numa articulação de ordem negativa e que dão autoridade discursiva a um líder desse tipo. Então, é outro tipo de processo. É uma evidenciação de, na cacofonia vigente, as insatisfações as mais diversas de pessoas e de grupos setoriais que não se encontrariam e não fariam nada de produtivo em conjunto, se reúnem no ressentimento. Eu acho que isso é provavelmente o que explica melhor a situação do país. É dramático, se não trágico, porque impede ações positivas. É o que está acontecendo agora, então, trazendo para a pandemia. É o que acontece na pandemia. A única coisa que reúne sendo o ressentimento, nada é feito. A rigor, nós estamos numa situação de abstenção, de ausência de comandos positivos. E quem entra nesse espaço e compartilha isso aí, ou tem exatamente as mesmas ideias, ou talvez de ressentimento puro e simples, autoritarismo vazio, ou pior que isso, estão num nível que é realmente um nível canalha de quem quer se aproveitar dessa situação. E há quem, com plena consciência, faça isso, no nível econômico e no nível político. Mas é uma situação muito complicada, que é a que gera a polarização atual. Né? O país, então, está polarizado a partir dessa postura de ressentimento que nega radicalmente todo mundo que não entra numa mesma movimentação social de adesão, que é uma adesão emocional negativa, falsa, não produtiva, me parece. Ou seja, é uma coisa muito mais complexa do que a história lá das lideranças de opinião. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Você deu uma abertura para que eu pudesse trazer próxima a essa preocupação, quando você colocou que a mediatização gera o que seria uma cacofonia generalizada, algo mais ou menos assim. Você deu uma pista para a questão que eu lhe devolvo, nos seguintes termos. Se, de um lado, a pandemia, em níveis não satisfatórios, talvez, gere a quebra do contato e do contágio, porque parte da sociedade tem observado o jejum do contato,
Se, por um lado, isso é verdade, por outro lado, em algumas conferências da qual eu tomei parte como interessado, não era expositor, mas algumas conferências desse modelo aqui que nós estamos fazendo aqui, essa conversa, os expositores faziam uma ponderação da seguinte ordem, que se de um lado teve essa ruptura, nem todos seguiram esse aconselhamento, que foi um alto índice, tem sido um alto índice, não observância. Por outro lado, pode-se atribuir à mediatização uma certa atividade de restabelecimento do contato quebrado. A mediatização opera como uma espécie de uma estrutura que une, que refaz essa possibilidade da interação e que se manifesta através de vários níveis. Aí eu coloco um nível, estou colocando nesse nível de questão cotidiana, porque ele me ajuda a formular. Quando eclodiu a pandemia no Brasil, uma coisa que me chamou muita atenção, e aí me veio à cabeça, maio de 68 da França, o papel que teve o radinho de pilha na mobilização de massas e passeatos durante 30 dias ali pelos boulevards de Paris, etc. O que eu observo aqui, que é um outro contexto absolutamente distinto em termos de tempo e espaço, é que o rádio, sobretudo, seguido pela televisão, ele refaz um pouco um nível muito apreciável que seria a sua conversação cotidiana, centrada na ideia da programação, de um falar para muitos, e abre o seu espaço para nele se instalar algo que para ele se desloca saindo dos seus consultórios, etc. Os médicos, os infectologistas, os educadores, os especialistas em vários temas do cotidiano com o qual a pandemia guarda uma interface. E a gente fez se estabelecer, de fato, se instituir uma espécie de nova conversação midiática, onde a população vem a esses acenos, a essa abertura, trazendo questões, trazendo as questões as mais simples, ou algumas muito complexas também, talvez, mas, em suma, o dispositivo interacional se transforma a essa dinâmica, a esse apelo por aprendizado, digamos assim. Até que ponto nós não estaríamos, digamos, qualificando esse trabalho de mediação realizada pelos dispositivos mediatizantes que se abrem a esse espaço de colóquio, de conversa, insuflados, no sentido metafórico, por uma demanda, seja do campo, seja do nós todos os cidadãos que estamos aglomerados em torno de coletivos, mas também pelo mundo dos especialistas que sentem que não é só do lugar deles que querem falar, que pode ser dito de um lugar institucionalmente médico, de um especialista, mas de um lugar público, onde se transita outros tipos de fluxos. Quer dizer, essa potência que tem a mediatização para digamos, para ponderar a questão da ruptura do contato. Como é que você vê isso? Que é uma pergunta que eu dirijo a você, porque seus estudos trabalham essa questão, ou seja, a mediatização como processo interacional de referência. Estou tentando destacar aí para a nossa mesa esse conceito que lhe é caro, portanto. Isso é interessante você ter colocado, porque eu coloquei um aspecto negativo da mediatização, que é uma cacofonia que traz ao espaço público vozes de reclamação, de denúncia, de desapreço, de insatisfação, de sofrimento, e de repente está todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu trouxe esse aspecto negativo. Você trouxe possibilidades, evidentemente, positivas, isso, a circulação da fala médica, o fato de que, pela mediatização, nós continuamos a possibilidade de testar circuitos no espaço educacional, porque não estariam disponíveis se nós não tivéssemos isso. Na verdade, é a discussão da mediatização que me trouxe para a ideia de aprendizagem. Nós temos uma longuíssima história da
da comunicação oral, uma história já bastante imponente da comunicação escrita, e estamos começando a engatinhar na comunicação mediatizada, né? E o grande problema é que nós não sabemos exatamente o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer na sociedade, o que é que a gente faz? A gente começa a experimentar. E as experimentações, elas não têm garantias, nem têm critérios. E, portanto, experimenta-se de tudo e fazem-se coisas não apenas canestras, o que é até natural, mas, eventualmente, fazem-se coisas detestáveis, como, por exemplo, as redes sociais viabilizaram as fake news, que não tem nada a ver com os boatos anteriores, porque os boatos Exatamente. eram no espaço da oralidade, né? E funcionavam, inclusive, como circulações equilibradoras do social. A fake news é uma coisa absolutamente detestável, porque ela é intencionada num ponto de vista de falsificação da realidade. Então, nós temos experimentações positivas, negativas e aquelas que a gente sequer sabe se serão positivas ou negativas. Esse é o nosso estágio, né? Que a mediatização, ao se tornar o processo interacional de referência, ela tem muito que aprender ainda, ou seja, a sociedade tem que aprender a fazer a sua mediatização. Nós temos muitas coisas riquíssimas, circuitos que são criados de uma produtividade extraordinária, mas muita gente não tem acesso, né? E setores como de fake news e processos do ódio que são ativados, que são viabilizados também pela mediatização. Ou seja, as affordances, que é o conceito do Gibson, né? São apenas affordances, são viabilidades oferecidas pelas tecnologias, elas precisam ainda circular socialmente para gerar processos culturais. E nós estamos atravessando isso aí. Isso aqui, daqui a 200 anos, vai ser percebido, o século XX e o XXI, como um período em que a realidade foi toda chacoalhada porque estávamos reinventando os processos de comunicação humana, né? A ideia de circuito, hoje, para mim, é muito mais forte que a ideia de a mídia, não é? Porque não é a mídia, e não basta nem mesmo a expressão multimedialidade, que sobreenfatiza ainda a variedade midiática. Mas o aspecto circuitos me traz à tona a ideia de propriamente comunicação, né? Nós estamos aqui fazendo uma experiência de circuito que só fará sentido se realmente circular. E circular não é apenas ser vista como vídeo, é levar a debates, a objeções, a complementações, a outras interpretações complementares, etc. Então, é o retorno ao tecido social como um todo, sem sobreênfase na mídia propriamente dita. Ora, como é que nós aprendemos? Nós aprendemos, primeiro, com a invenção social, experimentando, né? E selecionando as boas invenções do ponto de vista social, democrático, de cidadania, de valores humanos, de sustentabilidade de futuro, de aprendizagem das crianças, de aprendizagem continuada dos adultos, né? Na medida em que as nossas experiências funcionem nesse sentido, nós vamos começando a podar o que é nuclearmente negativo, retrocessivo, né? E que, portanto, não funcionará bem. Mas, é claro, é o nosso espaço de experimentação, é onde estamos todos engajados, né? E não engajados apenas teórica e abstratamente nas nossas pesquisas, mas na medida em que as nossas pesquisas se voltam para a realidade imediata, para o que está acontecendo, para que a pesquisa seja um espaço de aprendizagem propriamente. Deve ser. Interessante. Zé, nesse sentido, eu lhe faço uma observação, vamos dizer assim,
que emana de registros dessa cotidianidade, que formulo mais ou menos assim. Nós, se fizermos uma escala de percepção sobre como o tecido social nomeia a pandemia, a gente vê, de um lado, os grandes especialistas, pensadores internacionais, que trazem noções complexas, mas que são fruto das suas observações, como, por exemplo, quando o Morin vem aos seus artigos, às suas conferências, e nomeia a pandemia como um fenômeno que ele chama de catástrofe viral. Por outro lado, vendo Fronteiras do Pensamento, expõe uma opinião que repete um pouco o que o Morin pensa, mas pelo fato de ser um autor traduzido para a língua portuguesa, que é o Fritjof Capra, traz à tona a ideia de que a pandemia foi uma espécie de resposta biológica da Terra diante de emergências sociais e ecológicas amplamente negligenciadas. E aí você tem, num outro quadrante, num outro raio de percepção, de construção humana também, que resulta de formas de aprendizados, um diálogo que eu trago para você, porque isso diz respeito ao nosso trabalho de observação e também de formulação de modelos, tentativas de interação. Logo que eclode o vírus, um diálogo de duas camponesas no interior do estado de Pernambuco. Uma pergunta para a outra. Uma diz para a sua interlocutora: fulana, eu estava sentado aqui na minha cadeira, vendo a rua, o movimento da rua, aqui perto da matriz, e eu matei... Não, foi um pouco inverso. A pessoa perguntou para ela: você já viu falar do coronavírus? Sim, claro, eu ouvi falar. Aliás, ontem eu matei um aqui. Um pastor que é ao meu lado, onde eu estou sentado, aquela carrapateirazinha, você deve conhecer, que você viveu no Nordeste, né? Que é uma espécie de um grãozinho, uma sementezinha, um frutinho que parece com o desenho que foi atribuído seminalmente ao coronavírus. Passou aqui um por mim e eu matei. Joguei o pé nele e matei. Mas quem me disse que isso era o coronavírus? E ela respondeu: foi a televisão. Então me fez chamar a atenção isso, no sentido de que ela associou a referência a uma referência construída por um dispositivo midiático, que deu uma forma. No mesmo momento em que os cientistas faziam uma bagatela de uma orquestração de computadores para tentar rastrear o vírus na face da experiência do planeta, no mesmo momento, uma pequena camponesa sai com a resposta enfática, nomeando, referenciando o fenômeno. A pergunta que eu tentaria associar a esse aspecto é uma outra questão que talvez não esteja nas nossas preocupações mais diretas, que estou trazendo à tona aqui, o que é que essa diversidade de nomeações de fenômenos tão complexos como esse, que estão sendo relatados aqui por você e refletidos, sugere quais serão os programas de estudos emergentes que a universidade deveria, digamos, impulsionar como tentativas de aprendizados, de formulações, digamos, de criação de um padrão de hábitos acerca dessa necessidade de referência, que parece que ela mais e mais ela esmaece, torna-se difícil, diante da prodigalidade de designação para fenômenos tão complexos como o coronavírus. É muito interessante essa colocação e o fato de você juntar numa mesma pergunta o Capra, o Morin e uma camponesa nordestina, porque eu acho que essa é realmente a questão. Nós estamos
numa situação tal que todas as interpretações são possíveis. Nós temos, nuclearmente, claro, um espaço de conhecimento que é fundamental, que é o conhecimento científico, né? Esse é norteador, né? Isso, eu diria, faz parte do nosso estágio civilizacional, a valoração de um conhecimento científico que é efetivamente fundamental. Então, isso eu acho que a gente não pode, a civilização do mundo não pode abrir mão do conhecimento científico. Agora, em torno disso, fora, evidentemente, as visões negacionistas da ciência, que são lastimáveis, né? Que são um retrocesso do ponto de vista civilizacional, as interpretações sociais do que acontece são as mais variadas. E, nesse sentido, a camponesa nordestina está no mesmo nível do Capra do Morin, porque nem o Capra nem o Morin estão falando do ponto de vista científico-médico de saúde. Eles estão dando interpretações sociais, nos níveis diferenciados, claro. A nossa interpretação pode ser diferente do Capra, do Morin e da camponesa, provavelmente, né? Mas será situada socialmente. Essas interpretações são os nossos espaços de aprendizagem, né? Ora, o que nós estamos fazendo? Do ponto de vista social, nós não sabemos o que é isso. Sabemos do ponto de vista médico e isso nos guia. Eu acho isso fundamental, né? O ponto médico é central, inarredável. Agora, as reações sobre a sociedade, o que está acontecendo, o que acontecerá, é a sociedade que dirá. E cada um tem a sua resposta. A resposta da camponesa é uma resposta, de certa forma, confortadora, porque é difícil aceitar uma entidade perniciosa que eu não posso ver. E se eu vejo uma imagem na televisão ampliada e diz, é assim, o que eu encontrar na realidade que pareça com aquilo, que tem um tamanho do visível, me parece que é uma resposta sensata, ou pelo menos pertinente, né? O que nós precisamos aprender é situar no ambiente pertinente de conhecimento aquilo que se vê. Então, a possibilidade, digamos assim, de organização dos conhecimentos tem que se multiplicar de acordo com as realidades existentes. Nós não temos... Porque não basta chegar para essa camponesa e dizer que ela é uma ignorante do ponto de vista científico e que não é nada disso do que ela está pensando. A questão talvez seja uma outra operação pedagógica, que é dizer para ela, ok, mas nem todos você consegue ver porque ele vem de outros lugares. Os cuidados são esses. Precisa trazer a realidade do cuidado e não uma abstração científica, né? Porque não é uma pessoa que faça sentido cobrar que trabalhe com abstrações. Eu acho que a sociedade está fazendo isso. Cada um, quando diz as suas explicações da coisa, está tentando. Claro que há explicações melhores, né? Quando nós combinamos fazer essa conversa, eu digo, bom, como é que eu me preparo para isso aí? Eu andei lendo algumas matérias de jornal e andei lendo algumas matérias de ordem científica, não de saúde, evidentemente, não é a minha área, mas do ponto de vista de pesquisa e educação. E é muito interessante que é tudo muito parecido. Se você olhar com atenção, está todo mundo tentando explicações. Umas não, claro, umas são melhores que outras. A gente faz uma análise crítica e tal, mas a gente deve perceber que estamos no espaço das tentativas, no espaço das experimentações.
Se a gente reconhecer isso, acho que a gente consegue pesquisar melhor, porque senão a gente tira do bolso do colete explicações prontas que a gente já tem e que não podem ser tão prontas assim, porque a situação é nova, né? Se eu já tenho uma situação pronta que vem do ano passado, por definição, ela não está pronta, porque a situação é nova. No mínimo, eu tenho que ajustar para isso aí. Eu acho que, e é aí que a pesquisa é importante. A pesquisa se faz a partir da pergunta e não a partir de propostas teóricas. E se a experiência vem apenas encontrando respostas teóricas para as dificuldades que a gente encontra, educacionais, do ponto de vista econômico, sociais, de interação humana, de funcionamento da sociedade. Se as respostas já estão prontas, é porque não são boas. Eu tenho que partir de perguntas. E algumas dessas experimentações são interessantes, porque partem de perguntas. Não tem a pretensão de ter respostas prontas. Eu acho que esse é o Eu estágio vou que nós articular essa questão com uma que nós talvez concluamos aí, com o seguinte aspecto. Nós vimos que, há poucos dias, eu vi uma imagem de uma casa, uma residência em um bairro, imagem de uma casa em um bairro da classe média do Rio de Janeiro, São Paulo, 7h30, 8 horas da manhã, a casa constituída por 7 membros da família, 7 membros, 7 integrantes, digamos assim, pai, mãe e filhos, dos quais 6 estavam plugados em diferentes tomadas com seus respectivos celulares e computador, notebook, etc. Concomitantemente, passei o dia vendo um pouco de televisão e vi vários ambientes familiares condensando para si uma série de operações, digamos, da vida cotidiana, sendo transferida para o seu espaço. Consulta médica, consulta bancária, visita do assessor de imóveis, né? O professor mandando a aula para os filhos, via pai e mãe que deveriam ensinar essa tarefa para que as crianças continuassem atualizadas com a programação escolar, etc. Quer dizer, a casa condensando uma espécie, uma metáfora que emergiria aí como uma espécie de um novo ambiente. Uma nova ambiência, digamos assim. A minha pergunta, de certa maneira, é um pouco especulativa. Em que medida, que partido a universidade poderia tirar dessa mutação da pandemia, no sentido de liderar processos tentativos de aprendizado via programas de estudos emergentes, por exemplo? O que seria emergente em termos de programas de aprendizados a ser desenvolvido sob a responsabilidade da universidade, por exemplo, nesse contexto de pandemia e seus efeitos, que nós não sabemos, alguns talvez, outros a estudar? Pois é, o que eu acho é o seguinte, certamente, porque está havendo uma aprendizagem de nível elementar, uma aprendizagem técnica ou de simples práticas habituais, na medida em que nós começamos a fazer coisas que não fazíamos, né? Por exemplo, uma entrevista desse tipo que estamos fazendo, que não tem uma estrutura propriamente nova, mas que não seria habitual, né? E começamos a nos habituar com essas coisas. Fazemos aulas remotas, etc. Há quem utilize isso para prever que o uso de mídias vai entrar diretamente nos costumes. Sairemos da pandemia todo mundo conectado e usando redes sociais para fazer tudo. Claro que é uma possibilidade, mas isso não responde, porque o problema é como é que isso vai ser usado. Porque nós hoje estamos usando para suprir coisas que faríamos de outro modo. Então, é substitutivo, né?
quando o pai em casa, porque a criança não pode ir para a escola, ele assume o papel de um professor substitutivo e o professor se comunica remotamente com esse pai para dar sugestões de como ele deve funcionar, está todo mundo funcionando em padrão de tapa-buraco, resolver de algum modo coisas que a gente sente como necessidade. E a gente ganha uma certa aprendizagem prática nesse sentido. Mas Sem dúvida. essa não é propriamente a questão central. Não é? O problema do aprender aí é como aprender a usar, num sentido positivo, proativo, sobretudo significativo, essas affordances, essas viabilidades que são oferecidas. Ora, não é simplesmente fazer o que estamos fazendo agora. Então, significa assim, muito bem, então vamos, já que agora todo mundo aprendeu a usar a aula remota e os alunos a terem aula remota, vamos simplificar a coisa e metade das aulas podem ser assim. Vai ser mais barato, vai funcionar muito bem, as pessoas vão gastar menos transporte e tal. Não vai funcionar, nós temos é que inventar modos produtivos, lógicos. Ora, educação à distância é alguma coisa que a gente já vem trabalhando há 50 anos, pelo menos, há 50 anos, e avançou muito pouco. Né? Tem avançado, tem coisas muito interessantes que não existiam há 50 anos atrás, que não tinham sido inventadas. Não é o fato de não existir técnica, é o fato da invenção. Então, eu diria o seguinte, o que talvez a gente possa imaginar como tendência é que as universidades deverão e provavelmente farão experimentações de como fazer coisas produtivas. Porque se não fizerem, automaticamente não virá. Não é assim, já se aprendeu, todo mundo sabe usar máquina. Então vamos partir para isso. Não vai funcionar. É uma visão tendencial equivocada. Eu vejo isso muito, eu vi isso muito em revistas, e não só revistas de atualidade, eventualmente acadêmicas. Uma certa ideia de que a aprendizagem é automática. Agora aprendemos. Já sabemos. As pessoas serão mais cuidadosas com a saúde. Pessoas serão mais afetuosas entre si, porque descobriram que ficar distantes umas das outras é negativo e elas sentem falta. A palavra empatia é um bypass aí, né? É uma sensação de que aprende-se automaticamente. Ninguém aprende nada automaticamente. Aprende-se inventando. Eu queria colocar a questão da criança aprendendo a falar. A criança não aprende a falar automaticamente pela repetição de palavras que os cuidadores, pais ou mães, repetem para ela. E muita gente acha que é isso. Repetiu, imitou. Isso é aprendizagem automática. A criança só aprende a falar inventando junto com os adultos com os quais ela aprende. Ela inventa as palavras que ela está aprendendo. Ela inventa como? Aplicando em várias situações. Situações certas, corretas e situações equivocadas. E é nisso que ela aprende, não só a distinguir, mas ela aprende sutilezas. Ela muda a língua. Nós estamos constantemente mudando a língua. Não há aprendizagem sem invenção, não há invenção social sem experimentação comunicacional. Experimentamos em conjunto. O modelo do aprender a falar, para mim, é o modelo básico da comunicação. É por isso que aprender é comunicacional. Inapelavelmente, não é? Há aprenderes comunicacionais e outros não. Só há aprenderes comunicacionais. Exemplo, a fala. Tudo mais é simples com relação à fala. Então, eu acho, sim, voltando para a sua questão, a universidade tem muito a aprender. A universidade tem as bases para essa aprendizagem. É preciso
E eu digo as universidades em geral, né? Algumas farão e outras não. E nós já vemos isso atualmente. Algumas estão experimentando, outras estão só tecnicamente usando o remoto para resolver a questão. Então, eu sinto que as universidades que experimentarem estarão trazendo grandes contribuições ao processo educacional, porque, sobretudo, o que eu vejo é o seguinte: isso, para mim, é uma lição a ser desenvolvida, a ser aprendida. O que eu percebo, já com a mediatização, mas que se escancara quando a gente está diante da pandemia, porque a gente é forçadamente jogado nessa situação, é que as fronteiras entre as aprendizagens educacionais, a escola básica, a escola média, a universidade, as fronteiras entre a escola e as aprendizagens contextuais estão em deslocamento. As fronteiras até o século XX eram muito nítidas. Isso é da escola, isso é da aprendizagem contextual. É a aprendizagem em serviço, é a aprendizagem no ambiente profissional, é a aprendizagem na rua, é a aprendizagem cultural do fazer, é a aprendizagem da família. Era muito nítido. Está se tornando menos nítido com a mediatização. Então, é preciso reaprender o jogo entre, porque ao se tornar menos nítido, não se trata de cortar uma nova linha. Trata-se de reaprender as articulações. E as aprendizagens contextuais podem ser aproveitadas na escola. As aprendizagens da escola são fundamentais para a aprendizagem social. Então, precisamos de redescobrir e precisamos de inventar articulações entre aprendizagens da escola e aprendizagens do contextual, do social. Então, eu acho que a universidade, o papel da universidade é trabalhar, primeiro experimentalmente, nas suas próprias aulas, depois no seu trabalho de pesquisa sobre essa questão. Como é que efetivamente nós aprendemos em sociedade, numa sociedade da mediatização? Não é para desaparecer a escola, é para recolocar a escola em outros patamares em que ela se articule melhor com a sociedade. Circuitos, né? Precisamos ter circuitos que realmente atravessem esses dois macrocampos, o campo social da educação e o campo geral da sociedade. Circuitos produtivos para essa articulação. Eu acho que essa é isso é um problema, isso não é uma, perceba, não é uma resposta que eu estou dando. Eu estou dizendo que esse, para mim, é um dos, porque certamente há outros de igual importância, mas é um dos problemas que deve ser enfrentado pela universidade. Retrabalhar essa ideia de como é que nós aprendemos nesse jogo entre as aprendizagens contextuais e as aprendizagens propriamente educacionais, que têm que ser fundamentais do ponto de vista científico, assim como a saúde é um foco central de um campo científico, da medicina, da biologia, para atender à sociedade, para resolver os problemas de sua ordem, que são problemas da sociedade. O campo educacional tem essa obrigação. Zé Luiz, eu seria muito egoísta se nós fôssemos à frente, mas indo à frente significaria perder e obscurecer um ponto central, um ponto que está na constante das suas questões, das suas reflexões, que é a questão do aprendizado tentativo, essa dimensão tentativa. E, particularmente, essa questão que você lança, nas suas palavras, como um problema e não como soluções já consolidadas e que estão lançadas a todos os sistemas sociais, particularmente ao sistema educacional e comunicacional. Então, nós vamos guardar essa questão
porque ela inexoravelmente é fonte de debate, e retomaremos no próximo ano essas questões no nosso encontro anual de 2021, que seriam questões resultantes da pandemia, mas dinamizadas pela sua manifestação, né? Manifestação como fenômeno político, cultural, científico, etc. Então, nós continuaremos juntos, pode ter certeza disso aí, Legal. desse diálogo, e de tantos anos que nos unem, né? Legal, Sem combinado, dúvida. Fausto. Olha, foi uma Deixa satisfação. você a palavra final. Legal. Uma satisfação grande, foi muito estimulante uma entrevista com um tema, digamos assim, ao mesmo tempo acadêmico e social e político e conceitual, é muito estimulante, porque, na verdade, para além do que a gente consegue dizer, o que a gente imaginou que caberia dizer antes, ou que consegue dizer no momento, o que a gente percebe é que há outras coisas a desenvolver e a pensar. Eu acho que as suas perguntas estimularam muito nesse sentido. Eu acho que, a partir delas, eu certamente vou ter muitas coisas a pensar. Então, eu fico grato pela oportunidade. Foi muito satisfatório para mim e vamos continuar nesse nosso debate. Estamos aqui. Eu acho que isso é muito produtivo. É muito satisfatório e é muito estimulante continuar essa conversação que travamos pelo menos há 30 anos.